espalhar-se-ão as ovelhas. Esta sentença vai ser usada por Jesus quando ele será preso e os seus discípulos se dispersarão. Enquanto ele esteve pregando, curando e libertando, ele agregou após si uma grande multidão. E dessa multidão ele fez um rebanho fiel. E esse rebanho fiel, os 12, ele vai com ele até os 11 praticamente, vai com ele até o Monte das Oliveiras. E quando ele vai ser preso, ele cita esta passagem: ferirão o pastor e as suas ovelhas se dispersarão. Aqui nós aprendemos uma das coisas mais importantes, é que quem une o rebanho é o pastor. Quem protege o rebanho é o pastor. Quem traz uma coalizão, uma ligação, uma união é o pastor. A ovelha por si só, ela pode se rebelar, ela pode se desviar, ela pode seguir por caminhos dispersos, mas o pastor é aquele que traz as ovelhas para o rebanho, para o aprisco. O pastor ele é de fundamental importância no rebanho, porque enquanto ele está de pé, enquanto ele está ocupando a sua posição, ele traz uma união para estas ovelhas. Mas a partir do momento que o pastor é ferido, as ovelhas imediatamente poderão se dispersar, se afastar, se perder. E essa é uma sentença muito forte, porque mostra que o alvo principal do opositor do rebanho é o pastor. Essa sentença mostra que aquele que se opõe ao rebanho, o foco principal é ferir o pastor. E o pastor pode ser um pastor institucional, aquele que está na frente da igreja, pastoreando, cuidando, como pode ser os líderes de departamento que também exercem de alguma forma o ministério pastoral. Porque cada um de nós, irmãos, a liderança, sempre quando eu estou dando curso sobre liderança, eu falo que a liderança ela pode ser tanto imposta como conquistada. E principalmente ela é conquistada. Quando uma pessoa ela exerce o poder de influenciar outras, nós temos lá na sede um irmão muito abençoado, que é o Diácono Denilson. No ano passado ele retornou para a igreja com muita vontade. E quando ele chegou na igreja, a igreja nós estávamos num processo de reforma, e a salinha das crianças estava completamente ainda parada na reforma, telhado ainda por fazer, uma série de coisas. E o Diácono Denilson assumiu a responsabilidade de conduzir a construção da salinha e a reforma do templo da igreja sede. Ele pegou com tanto ânimo, com tanta vontade, que a atitude dele começou a contagiar os demais irmãos. A atitude dele gerou nos irmãos ânimo e vontade de trabalhar na obra do Senhor. Embora ele não seja o pastor da igreja sede, o pastor da igreja sede sou eu, a atitude dele fez com que envolvesse outras pessoas e gerasse influência nas outras pessoas, a ponto de algumas que estavam paradas, desanimadas, ou de outras desanimando, voltou-se a ficar firme na obra de Deus e ter prazer em trabalhar na obra de Deus. Então existe o pastor institucional, instituído, aquele que está na frente do rebanho, mas existe aquelas pessoas que de certa forma também têm um poder de influência muito grande. E essas pessoas estão na frente de determinados trabalhos, como o ciclo de oração, varões, jovens, louvor. E por essas pessoas desenvolver esse trabalho e ter uma influência, elas passam a ser agora alvos diretos do reino das trevas. O reino das trevas começa a olhar para essas pessoas e ver nessas pessoas um grande risco e um grande perigo para a sua obra. Então o que o inimigo faz? Ele começa a investir pesado contra a liderança da igreja, contra o pastor da igreja, contra líderes de departamento da igreja. O inimigo não só vai investir pesado no sentido de trazer lutas, provas, problemas, mas também de direcionar esta pessoa por outros caminhos.
a ponto dela sair da frente daquele trabalho e aquele trabalho acabar se dissolvendo, parando, acabando. Então a pessoa do líder, ela é de essencial valor, de essencial importância. Eu vou pedir para um dos irmãos ligar o ventilador, só porque eu não estou conseguindo, não é que eu não estou conseguindo ouvir, mas estou me ouvindo um pouco aqui, irmãos. Depois nós ligamos novamente. Irmãos, a pessoa do pastor, e aí eu vou repetir novamente para que você entenda, pastor ele pode ser um pastor institucional, no caso dessa igreja, eu sou pastor dessa igreja, como pode ser um pastor de influência, aquele que está na frente de determinados trabalhos. E essa pessoa, ela envolve a igreja, ela trabalha com a igreja, ela leva a igreja a evangelizar, ela leva a igreja a trabalhar. Você pode não mensurar ou não ver o quanto você é importante para a igreja e para determinados departamentos da igreja. Às vezes você olha e fala, não, eu não sou tão importante, eu não represento muito para esse departamento. Mas existem pessoas que olham para você e se espelham em você. E o fato de você estar orando faz com que ela deseje orar também. O fato de você estar frequente na igreja, em todos os departamentos, em todos os cultos, faz com que ela também deseje estar em outros cultos. Então, quando você falta na escola bíblica dominical, no culto de quarta-feira, ou em outros trabalhos de evangelismo, a pessoa não vendo você lá, ela também sente um desconforto e não vai. Mas se ela vê você na escola dominical, no evangelismo ou no culto de quarta-feira, ela também quer estar, porque você é para ela uma influência. Você é para ela um pastor, você é para ela alguém que ela se espelha. Você é para ela, consciente ou inconscientemente, direta ou indiretamente, você é um modelo a quem ela quer seguir. E o inimigo sabe disso. E ele sabe que se essa pessoa for ferida, vou dar exemplos aqui, irmão, são teses. Se o inimigo consegue ferir o nosso irmão Darlan, se o inimigo consegue ferir a missionária Gilmar, se o inimigo consegue ferir o nosso irmão Fernando, quantas outras pessoas vão se desanimar, vão enfraquecer, vão se abater, vão deixar de vir à igreja, vão perder a sua fidelidade. Se o inimigo consegue ferir o nosso irmão Diácono Cleocir, se o inimigo consegue ferir o nosso irmão Moisés, se o inimigo consegue ferir o nosso irmão Isaac, quantas outras pessoas vão se abater, vão se desanimar e pode até se dispersar, pode deixar de frequentar essa igreja, pode mudar de ministério, tudo porque você foi ferido. E o inimigo sabe da sua importância para o reino de Deus. O inimigo sabe o quanto você representa para Deus e para outras pessoas. E o que ele vai fazer? Ele vai investir fortemente contra você. Ele vai investir, ele vai pegar munições e vai investir contra você. E existem várias formas do inimigo afetar você. Irmãos, existem várias áreas na nossa vida que se o inimigo conseguir tocar, nós desmontamos. Nós não somos a pessoa que nós éramos. Existem crentes na igreja que são fortes enquanto os seus casamentos estão estáveis. Enquanto a mulher está na igreja, enquanto eles têm uma convivência bacana, enquanto há uma vida conjugal bacana, essa pessoa é crente, ele ora, ele jejua, ele vem à igreja. Mas se o inimigo conseguir tocar no seu relacionamento conjugal, é como se ele jogasse um balde de água fria naquela pessoa. Ele que antes era empolgado, ou ela que antes era fiel, eles que antes faziam tanto pela causa do Senhor, agora se enfraquece, desanima, deixa de vir à igreja, porque os problemas do relacionamento conjugal acabam afetando a sua fé, a sua espiritualidade e até o seu ministério. Outras pessoas, ainda que enfrentem problemas no seu relacionamento conjugal, esses problemas não param aí. A esposa fica em casa e ele vem na igreja, ou o esposo fica em casa e ele vem na igreja. Ele ora, ela ora, mesmo que o esposo ou a esposa não está apoiando outras pessoas, a área vulnerável é a financeira. Eu ouvi falar de um grande pregador aqui de Campinas, um jovem que estava pregando em várias igrejas, em vários congressos, sendo uma referência, pregando palavras poderosas, Deus estava curando, Deus estava libertando. Um dia ele se afastou da igreja, se envolveu no mundo do crime, as polícias o prenderam e ele está preso hoje. E um evangelista foi visitá-lo na cadeia.
E quando visitou na cadeia, perguntou para ele: irmão, por que você, que era tão abençoado na igreja, pregando, Deus usava você na palavra, Deus usava você para curar? Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo quando você impôs as mãos? E por que você desprezou tudo? O ministério, o dom, o talento, desviou-se da igreja e foi para o mundo. E esse irmão disse para esse evangelista: irmão, eu estava pregando, abençoando outros, enquanto eu estava enfrentando lutas. Enquanto eu orava, Deus abria portas, eu estava desempregado. Enquanto eu orava, outras pessoas prosperavam, eu voltava para casa depois do culto e eu via as minhas despensas vazias. Enfrentando luta financeira, ele jogou todo o seu ministério para o alto e ele foi para o mundo. No mundo envolveu-se com drogas e hoje ele está preso ainda, até as últimas notícias que eu tive dele. Então, algumas pessoas, quando ele nem consegue tocar no relacionamento conjugal, ele consegue desmoronar aquela pessoa. Outras é na área financeira. Outros ainda é na área ministerial. Eu conheci pessoas, nos seus longos anos de fé, que estacionaram e pararam de ir para a igreja. E quando nós fizemos campanhas na casa dessas pessoas, essas pessoas abriram o seu coração e disseram: não, pastor, eu me entristeci com a igreja. Porque eu era frequente, eu era pau para toda obra, eu era fiel. E eu vi que outras pessoas vieram depois de mim, e o pastor deu oportunidade para essas pessoas e não deu oportunidade para mim. O pastor honrou essas pessoas e não me honrou. O pastor consagrou essas pessoas e não me consagrou. Parece que eu estava na igreja, eu era invisível para o pastor e para outras pessoas. E essas questões fez com que essa pessoa, que antes era tão fiel, dizimista fiel, ofertante fiel, frequentadora fiel da igreja, um homem que orava, uma mulher que orava, que jejuava, essas questões ministeriais acabaram afetando e ela se desviou. Outras pessoas, irmãos, não se afetam com a vida financeira, não se abalam com os problemas conjugais. As questões ministeriais não afetam, mas existem questões espirituais que conseguem, de certa forma, desestabilizar. Eu já contei para os irmãos que quando eu aceitei Jesus, a minha vontade era de ser batizado com o Espírito Santo. E eu fiquei 5 anos na igreja, orando, jejuando, buscando a Deus, e eu não era batizado com o Espírito Santo. Não falava em línguas estranhas, não sentia o mesmo que outras pessoas sentiam. E quantas vezes eu fui para a igreja e eu vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e aquilo para a pessoa era uma bênção, para mim era uma maldição. Para a pessoa que recebia, era uma dádiva. Para mim era um sofrimento, porque eu achava que Deus fazia acepção de pessoas. Batizava todos e não me batizava. Quantas vezes eu pensei em parar de ir para a igreja? Quantas vezes eu falei com Deus que eu não iria mais para a igreja, porque eu não recebi determinadas coisas. Não recebi o batismo do Espírito Santo. E aquilo afetou a minha fé. Eu tive força para vencer aquele momento e continuar. Outras pessoas não tiveram. Mas o foco principal não é aquilo que nos abala. O foco principal é que quando nós somos abalados, outras pessoas também são abaladas. Somos igreja. Igreja é assembleia. Igreja é reunião. Igreja é família. Igreja é quando nós estamos juntos. Quando nós chegamos naquele período da pandemia, eu vi muitas pessoas dizendo que o inimigo não destruiu a igreja, porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós. E muitas pessoas se identificavam como igreja, não frequentando o templo, não se reunindo com pessoas. E eu fui uma das primeiras vozes a dizer: em cima deixa eu estar. Sem ter ouvido nenhum pregador na internet, simplesmente por convicção teológica que igreja não sou eu individualmente. Igreja somos nós, coletivamente. Eu posso ser templo do Espírito Santo, mas eu só sou igreja quando eu estou reunido com pessoas. Jesus disse isso: onde tiver 2 ou 3 reunidos. Isso é igreja. E como igreja, irmãos, nós nos animamos com os outros e desanimamos quando outros são desanimados. E o inimigo sabe disso. Então, se ele ferir você, se ele ferir a mim, quantas pessoas poderão deixar de frequentar a igreja? Você pode dizer: pastor,
Eu não sou modelo para ninguém, eu não sou exemplo para ninguém. Irmãos, você não fez por merecer. Mas o fato de você ser quem você já inspira outras pessoas a ser como você é, a fazer o que você faz. Eu não sei em quem você se inspirou para cantar, para pregar, ou para ser o obreiro que você é. Eu já trouxe alguns irmãos aqui na igreja para pregar, e a missionária Gilmara pediu para que eu trouxesse um irmão amigo meu, o evangelista Adriano, ele prega sorrindo, né? Eu me inspirei aquele rapaz. Porque lá no interior de Minas, quando ele foi pregar, ele pregava com tanta paixão, com tanta amor. A forma dele expressar, quando acabava o culto, nós íamos embora, irmãos, e era outra pregação. A pregação do culto, às vezes, era 30 minutos. Acabava o culto, nós íamos embora. Eu era jovem ainda, nós saímos da porta da igreja, íamos até em casa, ficávamos uma hora e meia conversando não, né? Ele pregando para mim. E eu ficava extasiado com aquilo, admirado. Eu disse, um dia eu quero pregar igual o evangelista Adriano. Um dia eu quero ser um pregador igual o evangelista Adriano. E o jeito dele pregar me impulsionou, fez com que eu quisesse também ser um pregador. E eu comecei a ler, comecei a orar, comecei a buscar a Deus, para que Deus me desse o dom da palavra, a unção da palavra e a oportunidade para pregar. Pastor Abílio Santana, ministrando uma palavra há muitos anos, ele dizia o seguinte, que modelo real é só Jesus. Modelo real é só Jesus. Porque Jesus, ele é perfeito. Nós temos pessoas que são como espelhos para nós. Espelho, que nós queremos ser iguais. Porém, nós não podemos esquecer que o espelho, ele quebra. E nós não podemos quebrar como o espelho quebra. Se você admira uma pessoa e aquela pessoa se desvia, se afasta, se abala, isso não pode afetar você. Isso acontece quando você é maduro o suficiente. Porém, nem todo mundo na igreja tem a mesma maturidade. E quando uns caem, ela também acaba caindo. Quando uns desfalecem, ela também acaba desfalecendo. Quando uns param, ela também acaba parando. O texto é claro, simples. Fere o pastor, e o seu rebanho se dispersará. Fere o pastor, fere o líder, fere aquele que está sendo condutor. Você vai ver que o rebanho vai se dispersar. Irmãos, eu sou pastor desde 2008, mas sirvo a Jesus desde 99. Quando eu aceitei a Jesus, já comecei a frequentar a igreja. Desculpa, eu comecei a frequentar departamentos, liderando departamentos. Eu já contei aqui na igreja que a igreja que eu aceitei Jesus era muito pequena. E por falta de mão de obra ou de pessoas para fazer, eu comecei a assumir diversos cargos na igreja. Então, desde aquela época, desde aquela ocasião, eu já tenho experiências na liderança. Meu primeiro pastor Valtair, homem de Deus, tamanho do nosso irmão Cleucir. Mas pensa num homem, irmão, cheio de unção. Rapaz, enquanto ele era pastor na igreja, no ano de 99, ele foi o nosso pastor, ele me ganhou para Jesus. Naquele ano nós tivemos 3 batismos. O primeiro batismo foi 8 pessoas, o segundo batismo 9, o terceiro 8. Quando eu aceitei a Jesus, a igreja era pequena, com poucas pessoas. Naquele ano, a igreja encheu. Os jovens saltaram de 6 para 24, 30 jovens no final do ano. As irmãs de figuração, meu Deus, a igreja cheia, oração de manhã, oração nas madrugadas, oração nos montes. Mas quando chegou no final do ano, o ministério mudou o pastor, tirou o pastor e levou o pastor embora. Irmãos, trouxeram um outro pastor tão abençoado quanto ele, mas que a igreja não se identificou com aquele pastor como se identificava com o pastor Valtair. Sabe o que aconteceu? Havia cultos que estavam o pastor em cima do culto pregando, eu, o irmão Mário e às vezes o irmão Baltazar. Às vezes eu, o irmão Mário, o irmão Baltazar e o irmão Moisés. As pessoas não vinham à igreja porque mudou o pastor. Muitas daquelas pessoas que estavam na igreja, alguns mudaram de igreja, outros se desviaram, outros se afastaram.
Esse pastor que veio substituindo o pastor Voltaire, ficou 2 anos na igreja. Durante 1 ano e meio, irmãos, foi muito difícil. Eu me lembro um dia onde esse pastor entrou na igreja com você. Eu me lembro disso como hoje. A nossa igreja era pequena e tinha um irmão com o joelho dobrado na nave da igreja e ele não se percebeu que o pastor entrou. E a oração dele era assim: Senhor, tira o pastor desta igreja. Muda o pastor desta igreja. Essa era a oração daquele irmão. E o pastor entrou e ouviu a oração daquele irmão. Subiu em cima do altar com o coração quebrado, fragilizado. Porque quando a gente assume um rebanho, a nossa ideia é que esse rebanho vai crescer, é que as coisas vão mudar, é que a igreja vai ganhar outras almas, os obreiros vão se entusiasmar com a obra, vamos todos ligar no mesmo espírito e vamos fazer a obra. Mas imagine quando você assume um rebanho, seja o departamento, a igreja em si ou o departamento, e todos se desanimam, se afastam e dizem: pastor, eu já não vou na igreja. E antes a igreja tinha 30, 40, 50, hoje tem 10, 12, às vezes 5, 6. Qual vai ser o estado de espírito daquele pastor que assumiu a igreja? Qual vai ser o estado de espírito daquele pastor que está na frente do departamento? Se ele não tiver uma autoridade espiritual, ele começa a questionar a sua chamada com Deus. Ele começa a dizer: será que o Senhor realmente me chamou? Será que eu devo realmente estar nesse departamento? Aí a gente olha e fala: poxa, tem tantas pessoas mais qualificadas do que eu, melhores do que eu, prega melhor, canta melhor, lidera melhor. Esta pessoa que deveria estar aqui, não eu. E quando a gente olha o grupo minguando, ficando cada vez menor, quando a gente olha a igreja diminuindo, o líder assume a responsabilidade. E quando ele assume a responsabilidade, traz uma tristeza profunda ao seu coração. Mas enquanto ele está ali, pode ter 3, mas ainda tem grupo. Pode ter 10, mas ainda tem grupo. Agora, se ele pregar, aí vai acabar literalmente. Se o pastor deixar, outros podem vir, mas não fará aquilo que Deus o designou para fazer. Eu quero que você entenda, irmão, que a vida do pastor não é fácil. Que a vida de um líder não é fácil. Meu Deus. Nós enfrentamos tudo, como eu disse para você, no nosso relacionamento conjugal, na área financeira, na área ministerial, na área espiritual. São diversas situações que o inimigo tenta contra nós. E por que nós não devemos cair? Porque se nós cairmos, outras pessoas também cairão. Outras pessoas também serão afetadas. Eu me lembro que eu era jovem ainda, líder de jovens, professor de escola dominical, e eu arrumei uma jovem lá para a gente namorar, e nós começamos a namorar. Minha esposa andou que é verdade. 3h15. Eu me lembro que uma noite, irmãos, nós saímos para namorar, e a igreja da nossa igreja é uma igreja muito rígida, e eu fui namorar debaixo da janela de uma irmã que era a nossa líder de jovens. Imagina o que aconteceu comigo? Disciplina. Tanto lugar para eu vou beijar a menina, fui beijar debaixo da escada, debaixo da janela da irmã que era a nossa líder. E tinha vindo a Deus amor. Resultado: 2 meses de disciplina, 2 meses de banco, 2 meses de prova. O problema não foi ficar 2 meses de prova. O problema foi o dia que eu sentei com o pastor e falei: chama o pastor, pastor. Seguinte, fui namorar e a irmã viu. Eu sabe o que o pastor falou para mim? Eu já sei, porque ela já me falou. Eu falei: e aí? Ele falou: rapaz, beijar não tem problema. O problema é que você beijou na rua, debaixo da janela, e a irmã é líder, e ela veio a Deus de amor. E se eu não disciplinar você, meu amado irmão, ela vai sair e vai levar um monte de gente. Você vai ser disciplinado. Eu disse: pastor, mas se eu for disciplinado, quem vai dar a escola dominical? Se eu for disciplinado, quem vai ficar na frente do departamento? Porque a igreja ainda estava naquele processo de luta. O problema não era eu sentir o banco. O problema é que eu pensei nas pessoas.
é o senso de responsabilidade. Todos nós, às vezes, falhamos, erramos, falhamos. Dá vontade de parar? Claro que dá. A maior certeza que nós somos chamados, o pastor Elcio de Assis diz isso pregando, né? Teve um pastor que dizia isso, que a maior certeza que nós fomos chamados é o desejo que nós temos de parar. A questão não é o desejo, é que nós não somos vencidos por esse desejo. Nós vencemos esse desejo e continuamos. O inimigo vai tentar parar você, provocando situações de caos, problemas. Você tem que ser maduro o suficiente para entender que esse problema você tem condição de vencer esse problema. Vai chorar? Chora. Vai sofrer? Sofre. Mas continue. Permaneça. Faça a obra. Porque existem pessoas ao seu redor que se espelham em você, que olham para você, consciente ou inconscientemente, direto ou indiretamente. Você fala: não, pastor, não. Eu só respondo por mim. Porque a Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Sim, meu amado irmão. Diante do eterno, é cada um responderá por si. Porém, enquanto estamos aqui, outras pessoas se identificam conosco, se espelham em nós e querem ser como nós somos. E enquanto nós estamos de pé, essas pessoas permanecem de pé. Quero finalizar essa palavra contando um testemunho, um exemplo que eu já disse aqui. Eu me lembro que surgiu um grande jogador de futebol no Brasil, jogava muito, foi jogar no exterior, chamado Adriano, e todos diziam que ele ia substituir o craque da época, que era o Ronaldo Fenômeno. E realmente, jogava muito, fazendo gols, tinha uma carreira promissora, mas um dia ele recebeu a notícia que o pai dele havia falecido. Até então a carreira dele era ascendente, só crescendo. No time aqui no Brasil, foi para o exterior, para a seleção brasileira, fazendo gols em vários jogos. Quando ele recebeu a notícia, a carreira dele começou a descer. Por quê? Ele se abalou emocionalmente. Saiu da Itália, veio para o Brasil, continuou a carreira ainda, mas não foi mais o mesmo. Não alcançou o apogeu que antes ele poderia alcançar. Por quê? O seu pai havia falecido. Com o seu pai, a sua estrutura emocional foi abalada. Você está entendendo? Alguns de nós somos pais espirituais para as outras pessoas. Enquanto você está de pé, essa pessoa ainda está de pé. O dia que você pegar a espada, colocar na bainha, o dia que você falar: não prego mais, não canto mais, não lidero mais, não exerço mais, essa pessoa acabará sendo influenciada e vai falar: também não faço mais. Então, irmãos, vou repetir novamente: você é um alvo direto do reino das trevas. O inimigo ele está mirando você, ele quer acabar com você, ele quer atingir você, ele quer destruir você. E aí ele vai usar várias situações. Cabe a você resistir os ataques do inimigo, se manter de pé e lutar, porque você não está lutando somente por você. Você não está lutando somente pelo nome do Deus que chamou você. Você não está lutando somente pelo ministério que Deus te concedeu. Você está lutando pelo reino de Deus. E esse reino de Deus são pessoas ao seu redor. São pessoas que estão próximas de você. Amém? Eu vou convidar você a se colocar de pé neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.